feliz com Jesus, diga glória a Deus. Maravilhoso estar na presença do Senhor, amém? Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 34. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34. Deixa eu regular aqui, som. Oi, teste. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler, ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se estiveres verdadeiramente amor uns pelos outros. Tá bom até aqui? Põe a mão na sua Bíblia. Diga assim comigo: Pai, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar e aplauda o nome dele em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre como ser um discípulo de Cristo. Irmãos, a essência de Deus é amor. Posso ouvir um amém? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não está falando de quem está dentro da igreja ou quem está fora da igreja, mas Ele está englobalizando tudo. Ele está dizendo que Ele amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor Ele quer nos ensinar através desse texto? Nós vamos aprender o que é ser discípulo de Cristo. Nós vamos aprender o que é caminhar com Cristo. Nós vamos aprender que caminhar com Cristo vai além de muitas expectativas, vai além do nosso conhecimento bíblico, vai além de nós estarmos na igreja, vai muito mais além. O que é ser discípulo de Cristo? Primeira coisa que nós vamos entender. Diga comigo: para ser discípulo de Cristo, eu tenho que carregar a minha cruz e seguir o Senhor. Vocês lembram que no culto retrasado eu falei sobre cruz? O símbolo da cruz. A cruz significa sacrifício. Quando Jesus ele fala: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, toma teu sacrifício e me segue. Irmãos, seguir o Senhor é um sacrifício. Caminhar com Cristo é um sacrifício. A gente às vezes até vir para a igreja é um sacrifício, sim ou não? Às vezes você está tão cansado do trabalho, você chega, tudo que você quer é descansar, é dormir. Às vezes você não teve um dia bom, às vezes você teve um dia tão mal, mas você sente aquela necessidade de ouvir a palavra, de louvar, de buscar o Senhor. E às vezes vir à igreja é um sacrifício. Então ele fala para a gente que para seguir a Cristo eu tenho que tomar o meu sacrifício. Cada pessoa tem um sacrifício diferente. Cada pessoa tem uma luta diferente. Cada pessoa tem uma tentação diferente. Cada pessoa tem uma maneira de se comportar diferente. Então cada pessoa ela vai ter um sacrifício diferente, mas que não deixa de ser sacrifício. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Esse teu sacrifício, essa tua luta entre você e Deus, ou melhor dizendo, entre você e as tuas vontades, é que é o teu sacrifício. Essa luta interna que há dentro de você, por exemplo, aquele pensamento que vem para você fazer coisas que desagradam o Senhor, e ao mesmo tempo vem um pensamento para você não fazer. O nome disso é chamado de batalha espiritual. É uma luta. E esse é o teu sacrifício. Essa é a tua dificuldade, essa é a tua batalha. É esse sacrifício que Jesus está dizendo: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Primeiro eu tomo a minha cruz. Primeiro eu entendo qual é a minha luta, qual é o meu sacrifício. Segundo, eu nego a mim mesmo. Irmãos, é tão difícil o ser humano negar a si mesmo, sim ou não? Amém ou não amém? É tão difícil o ser humano negar suas vontades. É tão difícil a gente controlar os prazeres. É tão difícil a gente controlar a nossa própria vontade, sim ou não?
Às vezes você levanta da cama e diz assim consigo mesmo, deixa eu só regular isso aqui. Às vezes você levanta da sua cama e diz assim consigo mesmo: essa semana vai ser diferente, porque essa semana eu não vou fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A gente não diz isso às vezes? O ser humano não diz isso às vezes? Essa semana eu vou lutar contra as minhas vontades. Às vezes você se levanta com a vontade de vencer, com a vontade de lutar, mas às vezes não consegue vencer a si mesmo. Eu preguei em um culto jovem aqui mesmo, que a maior luta da gente, irmãos, não é contra o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo ele já perdeu, ele já foi vencido na cruz do Calvário. A nossa maior luta é contra nós mesmos, contra nossas próprias vontades. Por isso eu tenho que pegar minha cruz, eu tenho que negar a mim mesmo e seguir o Senhor. Pastor, quando eu tomo a minha cruz, quando eu nego a mim mesmo, o que acontece? Você começa a vencer várias batalhas. Glória a Deus por isso. Quantas vezes você venceu lutas, quantas vezes você venceu batalhas e você ficou feliz com o Senhor? Quantas vezes em que você achava que era o fim, o Senhor ele abre uma porta e faz de você mais que vencedor. Amém? Segundo ponto, diga assim comigo: para ser discípulo de Cristo, eu tenho que permanecer na palavra. É fácil permanecer na igreja, sabia disso? Difícil é permanecer na palavra. Por isso Jesus ele fala em João capítulo 8, versos 31, ele diz assim, vamos ler, aqui a gente já está aqui mesmo, né? Vai lá, só botar alguns textos, algumas páginas. 8:31 ele fala assim: e disse Jesus, vocês acharam aí? Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois os meus discípulos. Qual a intenção de Deus com a igreja? A intenção de Cristo com a igreja não é de fazer um cristão apenas. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. A intenção de Deus é muito mais além. A intenção de Deus é muito mais além de fazer você ser um cristão ou um crente, ou como você quiser relatar. A intenção de Deus é fazer de você um discípulo. Discípulo é aquele que aprende, aquele que segue, aquele que vai. Então, quando Deus ele nos chama, ele não chama apenas a gente para ser um cristão. Ele nos chama para muito mais. Diga glória a Deus por isso. Ele te chama para ser um discípulo. Diga para quem está do outro lado: Deus te chama para ser um discípulo. Aleluia. Amém ou não amém? Disse Jesus aos judeus que haviam crido. Ele não disse para os incrédulos. Ele não disse para aqueles que duvidaram. Ele não disse para aqueles que congregavam com ele. Porque nem todos que estavam com Cristo congregavam com ele. Por exemplo, Judas Iscariotes era um que estava com ele, fazia sinais, via sinais, mas ainda não era de Cristo. Então Jesus disse aos discípulos, aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra. Amém? Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Aleluia. E conhecereis a verdade, Deus te faz um discípulo. Deus te faz conhecer a verdade. Pastor, o que é a verdade? É a vontade do Senhor para nossas vidas. Eu volto a dizer, cada pessoa tem uma luta diferente, cada pessoa tem uma tentação diferente. Algumas pessoas têm tentações na área da bebida, outra na área sexual, outra na área das drogas, outra, enfim, na inveja. São tantas. Mas são essas áreas, irmãos, que nós temos que vencer. São essas áreas que são as dificuldades da humanidade. Às vezes a gente pensa que o nosso maior vilão é o inimigo. Deixa eu te dar um exemplo. Você sabia que o mosquito da dengue mata muito mais que animais ferozes como o leão? Às vezes a gente se prepara para o maior e o inimigo às vezes é o menor, o pequenininho.
Às vezes você se prepara para o inimigo, mas o seu maior inimigo é a tua vontade. Você se prepara, às vezes você diz assim: eu vou vencer toda a obra do inimigo, eu vou vencer tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Aí você se prepara para algo tão grande, você ora, você jejua, você lê a palavra, mas você ainda não conseguiu controlar os teus desejos. Você ainda não conseguiu controlar as tuas vontades. Na hora da raiva, ao invés de você dar uma pausa, ao invés de você orar, você quer quebrar tudo. Amém ou não amém, irmãos? Na hora da raiva você quer descontar na primeira pessoa que você encontra. Briga com Deus, briga com o mundo, briga com o próximo, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com o pastor, briga com o líder da célula, briga com todo mundo. Então o que Deus ele quer de nós? Fazer da gente um discípulo, fazer que nós possamos nos controlar. Jesus disse através do Tiago, evangelista da palavra do Senhor, que aquele que consegue frear a sua própria língua consegue dominar o seu corpo inteiro. Amém? Diz para quem está do lado: está na hora de frear a língua. Na hora da... Tem gente que chega a língua assim, né? Qualquer coisa. Irmãos, nós temos que controlar esse ser que somos nós. Glória a Deus por isso. Então o segundo ponto é que nós temos que permanecer na palavra do Senhor. Terceiro ponto, diga: eu tenho que aprender a amar o meu próximo. E essa fase, nos dias de hoje, é difícil. Você vê que nas redes sociais, uma opinião diferente gera uma confusão, sim ou não? Qualquer coisinha vira uma briga, vira um debate social. Qualquer coisa vira uma discussão. As pessoas elas não estão conseguindo mais viver entre grupos. As pessoas não estão conseguindo mais conversar umas com as outras. Elas estão cada vez mais se distanciando. E qual é o propósito disso? As redes sociais é uma bênção. Não é para ser inimigo nosso. É uma bênção quando a gente sabe usar ao nosso favor. Mas dependendo disso, ela é quem torna distância entre você, seu pai, entre você, sua mãe, entre você, seu familiar. Às vezes você fica tão trancado no teu quarto com as redes sociais que você se esquece dessa palavra: conviver em comunhão. Amém ou não amém? Tudo vira um debate, tudo vira discussão. Quando Jesus amou o mundo de tal maneira, e a gente tem que entender isso, não quer dizer, às vezes a pessoa pensa assim: pastor, Deus ama quem está mais na igreja do que quem está lá fora. Irmãos, isso é um mito, isso é errado, isso é uma mentira. Deus ama todos por iguais. Você sabia disso? Pensa na pessoa mais ruim que você conhece. Pensa na pessoa que você não gosta nesse exato momento, aquela pessoa que tudo é um fight com você. Pensa na pessoa que te magoou. Agora tenta medir o teu amor entre se Deus ama mais você ou essa pessoa. Talvez você diga assim, você vai olhar para os defeitos daquela pessoa e dizer: Deus ama mais a mim porque eu não falo palavrão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aquela pessoa é o cão em pessoa. Diga misericórdia. A Bíblia diz que Deus ama todos por igual. Então, para nós sermos discípulos do Senhor, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem se ama, diga glória a Deus. Tem gente que se ama tanto, mas que, meu Deus do céu, que se ama tanto que se acha lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa. É ou não é? Está todo tempo dizendo: eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Está lá no espelho enfim, irmãos, isso é amor próprio, diga amém. E tem gente que não se ama, tem gente que não se gosta, tem gente que nem suporta a si mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. A condição para me amar o meu próximo é quando eu aprendo a me amar. Vamos aplaudir o Senhor por isso em nome de Jesus. A condição para mim amar o meu próximo é me amar. Por que os discípulos eles estavam aprendendo essas coisas com Cristo? Se você ler um pouco mais sobre a Bíblia, você vai ver que havia várias discussões entre os discípulos, irmãos. Uma vez Pedro, Tiago e João, eles disseram assim: Senhor, quem de nós dos discípulos é o maioral de todos? Aí começou aquela briga inteira. Eles começaram a brigar, um dizia: eu sou maior. Pedro dizia: eu sou o maior porque eu andei sobre as águas. Aí João dizia: eu sou o maior porque eu sou discípulo amado. E Jesus pega uma criança, coloca no meio de todos e diz assim: aquele que quiser
entrar no reino de Deus, tem que ter o coração de uma criança. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser servir, quem quiser ser servido, aprenda a servir. Às vezes a gente está na igreja, a gente não consegue servir ninguém. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela nunca orou por outra pessoa, a não ser ela mesma ou a família dela. Ela não consegue, às vezes a pessoa ela não consegue lutar por alguém que está lá fora. Ela luta por um emprego, luta por saúde, luta, não está errado, claro isso, luta por todos os seus ideais, mas esquece que tem pessoas que precisam das suas orações, que precisam do seu apoio, que precisam de uma palavra de fé, que precisam de um versículo seu, que precisam de um abraço. Amém ou não amém? Tem muita gente que precisa dessas coisas, e nós que nos dizemos discípulos do Senhor, nos esquecemos dessas coisas, irmãos. Então diga comigo, eu tenho que aprender a servir. Não precisa responder, mas pergunta assim para quem está ao outro lado: ô irmão, eu posso te servir em alguma coisa? Posso ouvir glória a Deus? Eu sou doido que alguém me pergunte isso na igreja: pastor, eu posso servir na igreja em alguma coisa? Eu vou dizer: tem bateria, tem teclado, tem pessoas para atender, tem evangelismo, tem limpeza, tem são vastos o que tem para fazer. E quem quiser ser o maior, seja o. Quem quiser ser servido, aprenda a servir. Irmãos, isso começa em casa. Essa palavra de servir começa em casa. Às vezes a pessoa ela é tão boa com quem está lá fora, mas ela é tão ruim com quem está dentro de casa. Sim ou não? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, sem ofensa, tá, mulheres? Elas pegam as xícaras mais bonitas, guarda, e ninguém de casa pode tocar. Quando alguém vai tocar, ela já grita: não mexe nisso não, que é das visitas. É ou não é verdade? Menino, não come esse bolo, que esse bolo é da visita. Esse bolo é para que eu estou esperando alguém. Quer dizer, o de fora tem o direito de tocar na xícara bonita, nos pratos bonitos, nos copos que estão lá guardados na cristaleira. Mas o de dentro às vezes não tem. E o de dentro é a pessoa que anda com você, que come com você, que dorme com você, que está ali na luta para o que deve vier com você. E às vezes a pessoa valoriza mais quem está lá fora do que quem está dentro. Irmãos, para ser discípulo de Cristo, eu tenho que aprender a amar todos por igual. É difícil isso, sim ou não, irmãos? Difícil. Para ser discípulo de Cristo, eu tenho que começar em casa. Às vezes um irmão seu de sangue diz assim para você: pega um pouco d'água para mim. Aí você abre a boca e diz assim: lá você folgado, né? Confessa, quem já fez isso? Eu já. A gente já fez isso. Levante e vá você folgado. E ainda solta aquela velha frase: não sou empregado seu. Sim ou não, irmãos? Mas que custo tem de pegar um copo com água para quem está com você ali? Ai, pastor, é porque se eu fizer a primeira vez, vai se acostumar. Irmãos, nós temos que aprender a servir. Quando você não aprende a servir, o que mais tem é confusão. O que mais tem é confusão. Quando você não aprende a servir as pessoas, você vive, em volta de querer ser servido o tempo inteiro. E quando você ouve um não, você vai fechar a cara. Tem gente que não é acostumado a ouvir um não. Sim ou não, irmãos? Diga comigo: Senhor, me ensina a servir os meus familiares e meus irmãos em Cristo. Glória a Deus. Outro ponto para ser discípulo de Cristo: nós temos que ter marcas de obras. Pastor, o que é ter marca de obras? Você tem que ter registrado com Deus o que você fez com Ele, ou o que você faz para Ele. Você tem que ter registro. Quem é da fé anda acompanhado de marcas de obras. Quem é da fé tem marcos registrados da obra do Senhor. Se a gente analisar cada discípulo: Pedro andou sobre as águas, Pedro ressuscitou pessoas. Sim ou não? Pedro, Tiago e João viram a face de Deus em Mateus capítulo 17. Quem é de Deus tem relatos de obras.
E eu tenho uma pergunta para você nessa noite: o que você tem feito para o Senhor esses dias, meus irmãos? Como que você tem alegrado o coração de Deus esses dias? Me fizeram uma pergunta essa semana e eu até achei difícil de responder. Perguntaram assim para mim: pastor, como que eu posso agradar a Deus? Eu disse assim: repete tua pergunta. E a pessoa disse: como que eu posso agradar a Deus? Quem quer agradar o Senhor, diga glória a Deus. Sabe como é que a gente agrada o Senhor? Diga assim, voltando ao início: desagradando a mim mesmo, desagradando as minhas. Quem quer alegrar o coração de Deus? Imagine você arrancar um sorriso de Deus, Deus dizendo assim: poxa, esse Jefferson é o cara, ele não perde um culto. Irmãos, o nosso primeiro culto jovem foi só eu e ele. E ele disse: pastor, eu vou, porque quase não tem jovem, né? Só eu, então tem que ter esse culto. Irmãos, imagine se todos nós pensarmos dessa maneira. Se nós tivermos um coração voltado a agradar o Senhor, desagradar nós mesmos. Procura desagradar a tua vontade. Todas as vezes que vier a vontade que desagrada o Senhor, luta contra si mesmo, luta contra a tua vontade, procura vencer, porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor. E sabe por que você é vencedor? Porque Ele não te fez apenas um crente, Ele te fez um discípulo de Cristo. Aleluia! Diz para quem está ao outro lado disso: você é discípulo de Cristo. O mundo pode dizer que não, diga, mas você é discípulo de Cristo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia! Nós temos que ter marcos registrados com Deus. Registra com Deus a tua leitura de Bíblia. Ainda que seja 5 versículos por dia, registra com Deus a tua leitura de Bíblia. Registra com Deus o teu momento de oração, meu irmão. Isso não pode passar em branco na vida de ninguém. Você tem que dobrar o teu joelho, você tem que orar. Registra com Deus o teu momento de louvor, de adorar o Senhor. Você tem que sair de casa pensando assim: hoje eu vou para o culto e hoje eu vou louvar a Deus. Quando cantarem um louvor, eu vou estar lá, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou exaltar, eu vou glorificar a Deus. Eu sou de uma época em que estar na igreja era legal. Sou dessa época, 1990 por aí. Não tinha ainda celulares como esse. O celular no máximo era um Motorola desse tamanho, ó, grandão mesmo. Eu acho que os mais de idade aí lembram disso, né? O bichinho, quando abria, acendia umas lâmpadas verdes. Quem lembra? Quem lembra aí? É uns tijolão, não era? Os Motorola, primeiros celulares. Papai tinha um. E está na igreja, nós que somos dos anos 80 e 90, nós somos a última geração. Nós somos a última geração que alcançou o tempo em que não havia tanta tecnologia, que não havia redes sociais. Diga, nós somos sobreviventes. Aleluia. Amém ou não amém? Tá na igreja era legal. A pessoa vinha para o culto e havia tanta comunhão. Eu me lembro disso, havia comunhão, havia amizade. As pessoas gostavam de panfletar lá fora. As pessoas torciam para que torciam para que o culto não acabasse. E elas gostavam que quando o culto acabasse, elas ficavam ainda na igreja conversando. A gente tinha que expulsar as pessoas da igreja. A gente tinha que ir apagando as luzes, porque o povo não queria ir embora. Amém? Eu sou de uma época em que os cristãos, o maior desejo deles era ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, curar enfermos, ver milagres na igreja. Irmão, será que não é possível isso voltar? Quem crê que isso é possível? Precisa só de uma coisa. Diga assim comigo: precisa de discípulos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus só precisa fazer de você um discípulo para que tudo isso aconteça. Deus só precisa que você abra o teu coração para que Ele possa te usar. Deus só precisa que você esteja disposto. Um coração disposto para servir o Senhor é um coração disposto para arrancar almas que estão lá fora. Um coração disposto para servir o Senhor é o coração que tem oração, que tem marco histórico no reino de Deus. É a pessoa que vai andar sobre as águas, é a pessoa que vai ressuscitar os mortos, é a pessoa que vai curar os enfermos, é a pessoa que vai louvar e vai trazer avivamento sobre a igreja. Aleluia. É a pessoa que vai se derramar na presença do Senhor.
É a pessoa que quando vir para o culto, ela vai vir com vontade de servir. Aleluia. Hoje eu nunca coloquei relógio em igreja. Todas as igrejas que eu dirigi, eu sempre tirei. A gente não tem o costume, né? As igrejas de colocar relógio grande atrás. Eu sempre tirei todos. Pergunta assim, por quê, pastor? Porque às vezes você finge que vai coçar a cabeça, mas não é. Você vai ver a hora para ir embora. Eu sou dessa época, irmãos, que a gente entra na igreja, é tão bom. É tão bom você estar aqui. Sabe o que é ser rico? É você estar fazendo o que você está fazendo agora. Você sair da tua casa, você falar com Deus, você orar, você louvar, você chamar Ele de Pai. Isso é riqueza. É você chegar em casa e encontrar a tua família lá. Pastor, eu vivo brigando com a minha família, mas é a tua família. Você vai encontrar eles lá. Sabe o que é riqueza? É você abrir os teus olhos todos os dias pela manhã e Deus te dá mais chance de vida, mais chance de crescer, mais chance de viver. Sabe o que é riqueza? É você se tornar um discípulo de Cristo. Pode até pagar um preço por isso. O preço de ser um discípulo, o preço de negar a si mesmo, o preço de rejeitar o mundo. Eu quero finalizar dizendo mais um ponto. Diga assim comigo: quem é discípulo de Cristo leva voluntariamente as afrontas desse mundo. Sim ou não? Se você disser para alguém que está vindo para a igreja, até as pessoas que mais te amam, elas vão zoar você por causa disso. Elas vão estranhar o teu comportamento. Muitas até vão torcer para que você saia da presença do Senhor. Muitas pessoas vão torcer. Outras vão dizer: é só mais um fogo de palha. Eu não dou 3 meses para você sair da igreja, eu não dou 1 mês. É ou não é? Se você disser: eu aceitei Jesus, aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: tu aceitou? Tu é crente? Nem sei. Logo você, não. Ser discípulo de Cristo, às vezes nós vamos carregar as afrontas desse mundo. Quando você é um discípulo de Cristo, você não é bem-vindo em todos os lugares. Quando você é um discípulo de Cristo, você pode ser rejeitado por muita gente. Familiares, amigos. Sim ou não? Lembra que Jesus disse: bem-aventurado aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, homem e mulher por minha causa, porque vai receber 100 vezes mais na glória. Aleluia. Diga comigo: eu tenho que ser um discípulo de Cristo. Faz de mim, Senhor, o teu discípulo nessa noite. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez bem forte. Último ponto: tenha alegria com Deus. Tudo que a gente vai fazer com expressão de amor, sai bem feito. Qualquer coisa. Se você vai orar a Deus de uma maneira religiosa, você mesmo vai se cansar quando você estiver orando. Se você orar de uma maneira totalmente religiosa, você não vai conseguir ter um êxito na oração. Você vai orar de qualquer maneira. Você vai orar, sabe, aquela oração mirrada, aquela oração sem brilho, aquela oração sem gosto, aquela oração sem prazer nenhum. É a oração fria, a oração mirrada. Mas se você for orar sabendo com quem você está falando, com aquele que é onipotente, com aquele que é onipresente, com aquele que é onisciente, você vai orar com alegria, você vai orar com gosto, você vai ter prazer, você vai até esquecer que está orando, porque não é apenas oração, é um diálogo, é uma comunhão com Cristo. Tudo que você for fazer para o Senhor com alegria, você vai crescer com Ele. Amém ou não amém? Os apóstolos, principalmente Pedro, Tiago e João, uma vez eles apanharam, eles foram espancados por uma multidão. O interessante é que eles disseram assim: estamos felizes porque apanhamos por causa de Cristo. Irmão, só coisa de doidice. Quem é que apanha e fica feliz? Eu me lembro até das perguntas famosas que nossos pais fazem. Todo pai, toda mãe, quando dá uma pisa no filho, pergunta, né? Você gosta de apanhar, é? Quem já ouviu isso? Parece que gosta de apanhar.
Os discípulos, quando apanharam, eles sofreram por amor de Cristo. A Bíblia diz que eles se alegraram e disseram: nós não somos dignos de apanhar por causa de Cristo. Tem pessoa que não pode passar um problema pequeno, que já pergunta: cadê Deus? Aonde é que Deus está, que não está vendo essas coisas? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não existe? Ela existe. Inclusive, Ele quer que você tenha força para vencer, porque você é mais que vencedor. Fique de pé e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, bem forte para Ele.